Desde pequeno, eu sempre consumi carne de porco e camarão. Eu achava que não tinha problema nenhum consumir esse tipo de carne, até que o próprio criador mostrou para mim o quão errado isso era, e desde então, nunca mais consumi. Inclusive eu, até não muito tempo atrás, era assim também. Eu comia carne de porco. Eu cresci num lar em que as pessoas consumiam carne de porco, então eu fui condicionado a achar que comer carne de porco e outros alimentos que, segundo a Bíblia, são impuros, é normal. Camarão também eu consumia de vez em quando, principalmente quando eu ia para a praia, porque eu não entendia isso. Eu também tinha esse pensamento, mesmo quando eu me dispus a seguir o Messias, a renunciar, eu ainda não entendia por completo. Então eu achava que não tinha problema consumir as carnes imundas de Levítico 11, porque eu tinha um pouco arraigado essa ideia de que várias das leis não estão mais em vigor, mas eu achava que isso incluía também as leis alimentares. Até que eu tive uma experiência que depois dessa não teve como. Primeiro que a minha esposa, a Clísia, na época a gente era apenas amigo, a gente conversava pela internet, ela me alertou que comer carne de porco não agradava o Criador, mas eu fiquei um pouco com receio do que ela tinha dito. Aquilo não tinha testificado totalmente. Eu até orei pedindo ao Criador para que ele me revelasse se realmente era errado ou não eu consumir carne de porco. Eu tinha o costume de consumir, mesmo que eu estivesse começando a entender que não era o ideal. Mas aí ela me falou aquilo e eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu comecei a querer estudar e também, inclusive, a orar ao Criador. Até que teve um dia que eu consumi carne de porco. Eu não lembro bem qual carne que era específico, se era bacon. Acredito que era bacon porque era a que eu mais consumia. Aí depois eu passei mal. Eu tive sérios problemas intestinais. Eu fiquei assim muito mal durante o dia. E depois de ter passado por aquele período, depois de eu ter melhorado, eu comecei a entender, eu sinto até que o próprio Criador foi colocando em mim, que ele permitiu que eu passasse por isso para que eu aprendesse que comer carne de porco não é o ideal, não é aquilo que ele aprova e que ele deixou bem claro nas Escrituras, por meio de seus profetas. Depois de uma experiência como essa, não teve como. Ali eu senti que foi uma resposta clara do Criador para mim, me ordenando que se eu quisesse de fato seguir a ele, eu devia parar com aquela prática de comer porco. E a partir daí eu não consumi mais carne de porco. E o pior é que o teimoso aqui decidiu comer camarão mesmo depois de ter passado por essa experiência. Porco eu já tinha parado, mas aí um certo dia eu decidi comer camarão. E adivinha, passei mal de novo. E na época eu já entendia que as leis bíblicas alimentares de Levítico 11 ainda valiam. Então eu creio de novo que o Criador permitiu que eu passasse por isso para que eu aprendesse. Já que eu fui teimoso de não ouvir a voz dele, eu tive que passar por isso para aprender. E claro, depois de 2 experiências como essas, não teve como. Aí eu abandonei de vez. E desde então até venho estudado sobre a importância de seguir a Torá e a importância de renunciar por amor ao Eterno. A importância de entender por que que o Criador proibiu certas coisas. E se ele proibiu, é porque tem um propósito específico para isso. É porque ele sabe que vai fazer mal para a gente. Quai, seu app de vídeos curtos.